Fala aí, rapaziada, começando aqui mais um vídeo aqui neste canal, no Instagram e canal do Alma Palestrina. Bem-vindos a mais um vídeo aqui em que eu vou falar sobre o jogo de ontem, né? Eu não tive tempo de fazer um pós-jogo, de falar sobre o jogo de ontem, porque ontem foi aniversário da minha mãe, então nem deu. Inclusive, para eu assistir o jogo, assisti algumas partes só, dei um pouco mais de prioridade para a família, mas eu assisti os melhores momentos, vi as opiniões dos portais do Palmeiras e decidi fazer aí esse pós-jogo falando sobre o jogo, tá? Primeiramente, assim, a maioria dos portais palmeirenses falaram que o jogo foi bem chato, o Palmeiras não jogou muito bem. Não sei se vocês estão reparando, mas eu coloquei alguns adereços aqui do Palmeiras que eu tenho, tá? Pode ser que eu faça mais vezes isso, acho que ficou legal. Aí camisa, eu tenho algumas outras coisas assim. Esse daqui é um pano da conquista da Copa do Brasil em 2015, que eu estava lá nas ruas do Allianz Parque, aí eu comprei quando o Palmeiras foi campeão, mas enfim, pretendo deixar aí a cada vídeo coisas diferentes aí do Palmeiras, tá? Fazer meio que um cenário, que eu acho que fica legal. Bom, primeiramente então, como eu estava falando, os portais falaram que o Palmeiras não jogou bem, mas venceu. Isso que é importante. Foi o gol do William Bigode. E realmente, vendo os melhores momentos, assim, vendo os vídeos, tem tipo 3 minutos de melhores momentos. Então, dá pra perceber que o jogo não foi um jogo vistoso, tanto do Palmeiras quanto do Fortaleza, tá? O que deixa a gente preocupado é a opinião de alguns desses portais que eu acompanho, também do Edmundo. Achei muito interessante o que ele falou. É o seguinte, que o Palmeiras ele está devendo desempenho, tanto no jogo contra o Cruzeiro começou bem, mas depois não foi tão bem assim. Nesse jogo contra o Fortaleza, ao que tudo indica, foi a mesma coisa. Ele começou bem, mas depois errou muitos passes, foram poucos jogadores que se destacaram. E uma outra coisa interessante também de se falar é que sentimos a falta do Dudu, né? O Dudu que puxa contra-ataque, ele tem um passe bom, ele tem uma visão de jogo interessante, ele só precisa melhorar um pouco a finalização, né? A gente percebe que algumas vezes ele não finaliza tão bem. Mas o importante é o Palmeiras vencer. Só que tem um porém. Esses 4 jogos que o Mano Menezes está no comando do Palmeiras, nós vencemos o Goiás, que está brigando lá na parte de baixo. Vencemos o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. Vencemos o Cruzeiro, que apesar de eu achar que tem um time bom, também está na zona de rebaixamento. E vencemos o Fortaleza, que está acho que em 13º ou 14º, também está lá embaixo, tá? Então assim, na teoria são adversários mais fracos que o Palmeiras. Então, a preocupação do palmeirense não é que, mas o Palmeiras não está jogando bem, não está ganhando, não vai ganhar título. Não. O Palmeiras está na briga sim, continua os 3 pontos atrás do Flamengo. O problema é que nesses 4 jogos enfrentou equipes inferiores e vai enfrentar mais uma na próxima quinta-feira, que é o CSA. Agora, quando pegar, por exemplo, no próximo fim de semana o Internacional, o próprio Flamengo, o Santos, que são jogos mais difíceis, o Palmeiras vai ter que mostrar repertório e jogar melhor. Só que pela entrevista aí coletiva do Mano Menezes, ele parece que ele está enxergando esses pontos, esses erros que o Palmeiras vem cometendo. Esse sistema de 4-2-3-1 é um sistema meio ruim. Até concordo bastante com o Fernando, né, do Insta Alviverde, eu acompanho bastante o canal dele, que ele fala que esse sistema de 4-2-3-1 é um sistema que não ajuda principalmente o centroavante, né? Que o Mano Menezes poderia usar, fazer um 4-3-3 ou mesmo um 4-4-2, né? Colocar 2 atacantes e preencher um pouco mais o meio campo. Mas enfim, vamos ver o que o Mano Menezes pretende fazer para as próximas partidas. Eu sei que o Palmeiras volta a campo na quinta-feira às 19h15, Palmeiras e CSA, né, no Pacaembu.
possivelmente será o último jogo do Palmeiras no Pacaembu, né? Depois que vai ter essa privatização, vai passar por reforma, enfim. E eu peguei aqui para vocês, tá? Para fazer um comparativo dos próximos jogos de Flamengo e Palmeiras, tá? A tabela dos dois times. Até vou vir um pouco mais para cá, colocar a câmera um pouco mais para cá. Bom, ó, a tabela do Flamengo eu acho que é a mais complicada, tá? Dos próximos 3 jogos, tá? Vamos colocar. Os próximos jogos do Flamengo, quarta-feira, dia 25, contra o Internacional, é em casa. Se bem que são 2 jogos em casa. Depois, no sábado, às 19 horas, contra o São Paulo. Então, Internacional e São Paulo são 2 times que estão brigando ali em cima, ou para vaga na Libertadores. Para título, São Paulo, eu não sei ainda. O Internacional vem numa crescente, né? Ele vem ganhando bastante partidas. O São Paulo ainda é um time... É uma incógnita, né? Ele vai bem uma partida, depois perde outras, mas enfim. E depois enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio na quarta-feira. Ah, não, aí é o jogo da Libertadores, perdão. Aí é o jogo da Libertadores e depois ele joga contra a Chapecoense. Então, Internacional, São Paulo e Chapecoense, falando de Campeonato Brasileiro. Esses 2 jogos, contra o Internacional e São Paulo, né? Eu falei contra o Flamengo, né? Flamengo, Internacional, Flamengo e São Paulo. São 2 jogos em casa, então leva uma vantagem. Depois enfrenta a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, então teoricamente é um jogo mais fácil. A tabela do Palmeiras aqui, como eu disse, na quinta-feira então enfrenta o CSA, depois sai para enfrentar o Internacional, aí que eu tô falando, que o Palmeiras precisa melhorar o repertório dele, que contra o Internacional vai ser um jogo difícil. O Internacional perdeu a Copa do Brasil e quer uma vaga para Libertadores e, se possível, disputar o título, ele tá ali na briga. Depois o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, que aí acredito que seja no Allianz Parque. Aí vai ser só no outro domingo, né, no dia 6, porque no meio de semana vai ter os jogos da Libertadores e depois já enfrenta o Santos. Então, se for ver a tabela tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, são adversários difíceis. Só que o Flamengo vai ter 2 jogos seguidos em casa, né? O Palmeiras vai ter 2 em casa e 2 fora. E esses 2 fora são adversários que estão ali em cima, né? O Atlético está num momento difícil. E aí depois enfrenta o Botafogo. Aí depois dá uma melhorada. Botafogo, Chapecoense, são adversários teoricamente mais fáceis. E o Atlético Paranaense também, que é um adversário que já conquistou a Copa do Brasil. Mas assim, essa briga promete até o final. Eu acho que quem realmente vai brigar até o final é Palmeiras e Flamengo. Só que teve a convocação do Tite. E o Flamengo perdeu vários jogadores, né, para a seleção brasileira. Principal foi o Rodrigo Caio e o Gabigol, 2 destaques. Para a seleção, acho que sub-20 ou sub-17, teve alguns jogadores convocados também, fora o Arrascaeta, que foi convocado para a seleção uruguaia. Então, assim, eu acho que o Palmeiras pode se beneficiar nessas rodadas. Acho que na rodada 24 e 25, né, que eles vão perder, seria no jogo do Flamengo contra o Atlético, acho que é essa rodada mesmo, contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense, né, dia 10 e dia 13, que eu acho que são essas as datas dos jogos. São 2 jogos, principalmente contra o Atlético, pode ser um jogo um pouco mais difícil, né? O Mineiro, o Paranaense já ganhou a Copa do Brasil. Então pode ser aí que o Palmeiras possa se beneficiar, porque ele só teve o Everton convocado, né? Então, só um jogador é goleiro e o Palmeiras tem goleiro para repor, né? Tanto o Jailson quanto o Fernando Praz. Pode ser que aí seja o grande salto do Palmeiras, se ele se manter na briga ali, se manter nos 3 pontos, como o Flamengo vai perder esses jogadores, o Palmeiras pode se beneficiar. Aí veio o chororô do torcedor do Flamengo, que o Palmeiras tem que erguer uma estátua pro Tite, já começou essa falação. Gente, é assim, em seleção jogam os melhores. E se o Flamengo tá em primeiro no Campeonato Brasileiro, tem o artilheiro do ano, o artilheiro do campeonato, que é o Gabigol, faz gol todo jogo. Tem o Rodrigo Caio, que voltou a jogar bem. Tem o De Arrascaeta na seleção uruguaia,
tá jogando barbaridades. São os melhores. E o Palmeiras também teve jogador convocado. Teve o Everton, se bem que provavelmente ele nem vai jogar nesses amistosos. E o Gustavo Gomes, que é o nosso zagueiro titular. Então o Palmeiras vai estar desfalcado também, certo? Então, assim, claro que eles perderam muito mais do que o Palmeiras, mas que para nós, sem sombra de dúvida, é bom que não convoquem jogadores do Palmeiras no sentido de não tirar esses jogadores do time, porque o campeonato não para, isso sem sombra de dúvidas é benéfico para o Palmeiras. Mas eu gostaria de ver mais jogadores do Palmeiras na seleção, me sentiria mais representado, né? Eu acho que o Dudu poderia ter alguma chance, só que ele teve uma convocação só, então não sei. Mas enfim, eu acho que essa briga aí vai ser realmente entre Flamengo e Palmeiras. Talvez o Inter, que ele tá numa crescente. O Santos perdeu um pouco da mão, né? Tomou 3-0 do Grêmio em casa, então acredito que a briga fique entre Palmeiras e Flamengo realmente. Mas assim, o Palmeiras precisa melhorar um pouco seu repertório. Vai jogar contra o CSA, que vem de vitória, tá um pouco animado, mas é um jogo que o Palmeiras não pode perder pontos. Se ele quer ser campeão, não pode perder ponto, principalmente contra essas equipes que estão lá embaixo. Que aí quando chegar os confrontos diretos, vão ser jogos mais difíceis. E ele também tem que fazer resultados positivos, principalmente em casa. Aí a soma que a gente faz pro Palmeiras ter alguma chance de título é pelo menos mais umas 10 vitórias, assim, chegar ali nos 75 pontos, mais uns 75, 78 pontos, que é mais ou menos o que os times brasileiros fazem, assim, para ser campeão, né? O Palmeiras ano passado foi campeão, acho que ele terminou com 80, 82 pontos, então é mais ou menos essa matemática, chegar ali entre 75 e 80 pontos. Mas essa briga promete, gente, essa briga promete. E vamos ver o que rola. Tô bem pé no chão. Acho que tá legal, venceu 4 partidas, que continue assim. Só que eu acho que o grande teste para o Mano Menezes vão ser os confrontos diretos, que vai ter contra o Inter, vai ter contra o Santos. Acho que esses jogos aí vão mostrar o destino do Palmeiras. Mas tô confiante, tô feliz. O Palmeiras voltou a vencer partidas, principalmente 4 seguidas. Mas pé no chão, galera, porque o Flamengo tá jogando muito. Então, pra tirar esse título do Flamengo, só se o Flamengo der uma despencada no seu desempenho, que nem o Palmeiras deu depois da Copa América. Acho que só isso tira o título do Flamengo. Sendo bem assim, realista com vocês, tá? Eu sou palmeirense, vou torcer pro Palmeiras sempre, quero que o Palmeiras passe o Flamengo e seja campeão. Lógico que eu quero, com certeza. Mas vai ser uma briga bem acirrada até o final. Então a gente torce para que o Palmeiras vença suas partidas e que se sagre novamente campeão. É isso que a gente quer ver nosso time sempre levantando taças. Mas vai ser uma briga muito boa. E pode surpreender também, pode vir no Internacional e ser campeão. O Campeonato Brasileiro tem dessas, mas vendo aí o que está sendo, o que os times estão jogando, realmente eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo sim, tá? Então esse foi mais um vídeo para vocês, mais um pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir a página no Instagram, Alma Palestrina 14, e tem o canal do YouTube também, que é Alma Palestrina, beleza? Vejo vocês, talvez essa semana eu traga alguma coisa, se tiver alguma novidade eu trago algum vídeo, ou somente o pós-jogo, depois do jogo contra o CSA na quinta-feira, beleza?